Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast SI, Superação e Histórias que Inspiram. Estamos hoje com o nosso convidado, nosso professor. Como você chama e em que área você atua aqui na SI? Me chamo Diego Anísio e atualmente eu sou professor de Geografia na escola. E há quanto tempo o senhor atua aqui na SI Carlos Pessoa Filho? Exatamente 5 anos e meio. Vai completar agora no mês que vem, 5 anos e meio que eu estou aqui. Mas o senhor assim, o senhor sempre gostou assim da aula aqui na escola? O senhor sempre sonhava em dar aula aqui ou o senhor assim... Culto de sempre, desde pequeno, né? Uhum. Na verdade, não. Meu projeto de vida é um pouco diferente dos demais professores, né? Não sei se vocês sabem disso, mas eu não era um aluno muito exemplar, não. Inclusive, eu não tinha sonho de ser professor. Eu lembro que eu até dizia para meus colegas brincando, né? Deus me livre ser professor. Eu tinha isso, essa fala. Mas aí o destino, né? No decorrer da nossa vida, vocês vão perceber que o destino foi me levando. Eu costumo dizer que eu não escolhi ser professor. A profissão foi que me escolheu. O senhor, se arrepende da pessoa que o senhor era no passado, do aluno que o senhor era, ou não? Com certeza, com certeza. A imaturidade, a gente quando é um pouco mais jovem, questão de amizade, você quer apresentar para a turma como se você fosse o maioral, a gente acha que é o maioral, na verdade, né? Aí faz aquelas brincadeirinhas na sala, achando que está arrasando, e eu perdi muita coisa. Tanto é que no meu primeiro ano, até o terceiro ano, foi um período que, de fato, veio na mente assim, eu preciso estudar, preciso seguir um caminho, porque do jeito que estava não dá. Mas o meu Fundamental 1, Fundamental 2 foi realmente bem desastroso. Sim, assim, em casa, na escola, assim, como é a inspiração o senhor teve assim, rapaz, eu vou me inspirar naquele cara para mim ser um cara assim, pelo menos ser igual a ele? Pronto. No caso, meu pai, né, em relação a caráter, meu pai desde pequenininho ele sempre ensinava a gente, olha, nunca pegue nada que não seja seu, né? Não pegue nada dos outros, seja uma pessoa honesta, fique longe das drogas. Embora não era uma referência assim, no sentido de bom aluno, mas em termos de comportamento, essa questão de boas escolhas, né? Meu pai sempre me orientou desde pequenininho. Então, por exemplo, quando algum amigo assim, né? Tentava levar para esses caminhos assim, aqueles ensinamentos do meu pai vinha à mente. Já teve muita gente que tentou te levar para esse mau caminho? Já com certeza. É como eu disse a vocês, né? A gente vai fazendo amizades, vai conversando, e aí você no momento não sabe quem é a pessoa. No decorrer do tempo, assim, a oportunidade, as pessoas acabam oferecendo caminhos que não são legais, mas graças à educação que meu pai me deu, eu sempre desviei. E como foi a sua jornada até o senhor começar a atuar na área profissional? Pronto. Minha jornada mesmo, iniciando na questão acadêmica, ela iniciou num sítiozinho chamado Trapiá de Baixo. É uma escola bem simples de Fundamental 1. Como eu disse a você, né? Meu início na escola não foi um dos melhores que eu posso me vangloriar. Em seguida eu fui para o Jardim, que saí já do Fundamental 2, e depois a SI, que na época a gente chamava de estadual, essa escola que era estadual. E do estadual em diante foi que eu segui para a universidade. Aí eu acredito que vocês estão devem estar se questionando assim, peraí, ele não era um bom aluno, e como é que ele conseguiu ir para a universidade? Né? Talvez deixe esse questionamento. E a resposta é a seguinte, o meu Fundamental 1 e 2 eu levei realmente na brincadeira, embora eu fazia as atividades. O professor pedia, enrolava, brincava muito com a turma, mas fazia e passava. Quando chegou aqui no ensino médio, no meu primeiro ano do ensino médio, me veio um professor de química na época, um excelente professor inclusive. Você lembra do nome dele? Deixa eu ver se me vem agora a memória desse professor Beto. Então esse professor, ele veio falar comigo assim, e ele disse, ô Diego, com um jeito bem tranquilo, né? Vai fazer o quê quando terminar o ensino médio, terceiro ano? Né? Você não pode trabalhar no sol. E ele disse assim, o que é que você aprendeu hoje, por exemplo? Tua vida está passando, vai fazer o quê? E eu fiquei com aquilo na cabeça, uma palavra simples vai ficar na minha cabeça. O senhor acha que foi ele que te deu um puxão de orelha para o senhor começar a pensar no que o senhor iria ser quando crescesse? Ele, principalmente, porque ficou na minha cabeça aquele pensamento, o que eu vou fazer quando terminar o terceiro ano? Isso no início do primeiro ano do ensino médio. E o destino também me ajudou muito, né, a obra de Deus. Por quê? O professor disse essa fala, acho que passou uns 3 dias,
teve uma chuva muito forte aqui na SI, no estadual, aqui em Aruíras. Essa chuva foi tão forte que levou pontes, né, de chuva. E eu ficava aqui na minha cabeça sempre, né, antes da chuva. O que é que eu aprendi hoje e o que é que eu vou fazer no terceiro ano? Essas duas perguntas. O que é que eu aprendi hoje e o que é que eu vou fazer no terceiro ano? A resposta eu sempre vinha, aprendi nada e eu vou fazer nada. Aí veio essa chuva forte, né? E inclusive as aulas encerraram, eu estudava à noite, período da noite. E as aulas encerraram bem mais cedo devido a essa chuva. Só que o que é que acontece? Nessa época, os carros não pegavam a gente aqui na frente, a gente tinha que descer até a rodoviária. E da rodoviária a gente pegava o ônibus. Já começou por aí, chovendo, né? E eu lembro desse professor entrando no carro dele, fechando a porta, ar-condicionado desligado, e eu fiquei pensando, meu Deus, o professor estava na vida dele levando de boa e eu estou aqui. E o que é que eu aprendi? E vinha essa pergunta. Desci, me molhei todo, cheguei lá embaixo, peguei o ônibus. No meio do caminho, uma ponta que ia embora na chuva, só que dava já para passar, sabe? A água já tinha diminuído. E o motorista disse, você vai ter que ir a pé. Resumo da ópera. Fui a pé, cheguei em casa meia-noite, tudo sujo de lama, com esse pensamento. O que é que eu aprendi? E foi aí, nesse momento, que tive a virada de chave, de fato, que eu precisava estudar, que eu estava jogando minha vida fora. O senhor acha que essa chuva valeu demais para o senhor, para a sua vida? Essa é uma chuva boa. Ela fez a diferença na minha vida, né? Agora sim, pessoal, resolveu os problemas? Não. Por quê? Porque, lembre-se, eu não era um estudante de referência. Né? É um bagunceiro, e eu tinha meus amigos bagunceiros também. Então, no caso, o senhor nunca foi, tipo, protagonista em questão de estudo, de... referência no ensino fundamental e médio, não. Nunca foi referência, não. Na UEPB, aí sim o negócio foi diferente, né? Na UEPB aconteceu uma coisa bem interessante. Sim, aí no caso, comecei a estudar no ensino médio, né, me dedicar, a partir daí, chegou uns computadores aqui na escola, então eu estudava, quando não tinha aula, eu ia para o computador, assistia aulas online na época. E isso me fez passar no vestibular UEPB. Aí beleza, eu estava com uma mentalidade totalmente diferente. Aí na UEPB... O senhor sentiu, tipo, quando o senhor chegou na universidade, o senhor sentiu que era mais difícil que a escola? Quando chegou na UEPB, eu fiquei pensando, sim, a escolha de ser professor de geografia tem uma coisa interessante. Pode falar. Por quê? Na hora do vestibular, é diferente, né? Hoje você faz o Enem e depois você escolhe o curso. Na minha época não, você escolhia o curso antes de fazer a prova. E olha como foi a minha escolha. Eu estava ajudando meu pai a montar um galinheiro em casa. Eu estudava à noite e de manhã eu ajudava a minha família, né? Sim. E aí, pedi para minha mãe fazer a inscrição. Eu nem sabia, inclusive, que eu tinha que escolher. Olha que protagonista, né? Beleza. Simplesmente minha mãe liga. Diego, você vai ter que escolher a profissão agora. Você vai fazer o quê? Isso eu tinha que escolher, meu pai agoniado lá chamando para consertar o galinheiro. E eu escolhi em poucos segundos. Qual é a geografia? Mas o senhor tinha... O senhor não tinha medo. E aí tá a chave na questão. De fato, eu já era bom em geografia, das matérias eu acertava. Porém, eu não sabia que era para professor de geografia. Você coloca para professor de geografia. E é para me inspirar o povo, né? Por enquanto, vocês vão entender que vai fazer bem diferença. Ok, escolhi geografia ali, fui para a UEPB. Chegando na UEPB, acho que com 6 meses de curso para um ano, eu estava pensando em desistir do curso. Porque era uma professor e eu, como eu disse desde, eu tinha ideia, mas eu não quero ser professor. Aí, só que eu ainda estava estudando e tal, me apareceu aulas temporárias. O que acontece? O Jardiriano estava sem professor de geografia fazia já 2 meses. E precisava de um professor com GIS para um turno. Ok, eu ia desistir também por outro motivo, tá? Eu não tinha dinheiro e nem condições financeiras de manter. Eu tinha uma motinha 92, uma motinha bem velhinha, que para manter ela abastecida não estava dando. Né? Fora que na UEPB tinha questão de gasto e tal. E eu disse, pronto, eu vou desistir. Quando eu cheguei em casa, já prestes a desistir, a minha mãe conversou com a secretária na época, né? Por coincidência era amiga, ela estava conversando e a secretária estava reclamando porque não achava um professor para aquela turma. De jeito nenhum. E ela ficou dizendo, olha, o que é que eu vou fazer sem professor? Eu disse, meu filho está fazendo para geografia. Aí ela disse, você não quer tentar para ver na sala e tal? Ó, você fez o curso, né? Estava começando agora. Certo que, lembrando que eu já vinha estudando desde o primeiro ano, tá? Já não estava lá no ponto da você já sabia as coisas. Porém, desculpa pessoal, porém eu não tinha ainda me decidido por ser professor. Na minha cabeça não era meu professor na minha cabeça. E o que é que acontece? Ela disse, manda dar um pulinho lá hoje à noite, tá?
Lembrando, nessa época eu estudava na UEPB pela manhã. Sim. E mandei dar um pulo à noite lá para pelo menos conhecer a turma. E ok, eu digo, eu vou no Jardim Irene. Cheguei no Jardim Irene, aquele monte de aluno, né? Tinha muita bagunça. Muita bagunça. E a gestora, na época, agoniada, porque os alunos estavam lá fora, né? E eu cheguei lá e contei, só, olha, eu vim para conhecer a turma, professor de geografia. A diretora no mesmo segundo, toma o material e vai para a sala. O senhor nem sabia que Você era nem isso. sabia. Não, eu nem sabia. Ela pegou o material assim e disse, olha, esse aqui é o professor de A caderneta é essa, você vai para a sala. Aí você vai para a sala. Mas o senhor não tinha nenhum plano de aula em mente, nada. Não, naquele momento não, então totalmente. Só que Deus, ele faz as coisas que a gente não entende. Quando eu fui para a sala, ela foi me empurrando para a sala. Quando eu entrei na sala, pessoal, minhas pernas tremiam, minha voz tremia também. E quando eu vi aquela turma, aquele monte olhando para mim, eu disse, pessoal, boa noite, eu sou professor de geografia. Algo mudou naquele momento. Era como se eu tivesse me encontrado. O senhor acha que foi ali que o senhor se tornou professor? Foi ali que eu me tornei professor. E, claro, você deve estar se questionando, o que você fez nessa aula? Nessa aula, eu basicamente juntei o menino lá e comecei a, pelo menos, conhecer a realidade deles e saber o nome. Foi uma aula assim, não foi nenhuma aula de fato. Não foi uma aula de geografia. Foi uma aula assim, conhecer o aluno. Isso, inclusive eu saí de gestora também, isso, assim, não, só manter esse menino na sala de aula. Aí, o que acontece? Nesse momento eu me identifiquei muito e inicia de fato minha trajetória como professor. Tanto é que já tem 12 anos que eu tinha sala de aula, há muito tempo. E claro, você está se questionando assim, como é que você planejava essas aulas? Aí que entra o maior desafio que eu tive, foi o seguinte. No outro dia, é claro, eu estudei para a aula, planejei, pensei, não dormi a noite inteira, estudei. E quando eu estava no ônibus, juntamente para a escola, da aula, uma mãe ia deixar um dos filhos no carro, inclusive era minha aluna. E eu lembro que fosse já a mãe dizendo, meu filho, vá, aprenda e se torne alguém do bem. E aí que me caiu o peso da responsabilidade de ser professor, porque eu tinha que fazer o diferente, para que aquela criança, aquele jovem, fosse de fato alguém, então dependia também de mim. Eu não podia apenas dar aula por dar, eu tinha também que inspirar os alunos. E desse dia em diante, pessoal, eu estudava sem parar, estudava na UEPB, estudava antes da aula e estudava de madrugada. Foram 4 anos e meio da minha vida totalmente dedicado a estudo. Aprendi muito. Na universidade, sim, eu era tímido, tá? E um dos jeitos de acabar com a minha timidez era, sabe como era? Era quando o professor dizia assim, pessoal, quem vai apresentar? Eu. Tremendo na mão, eu comecei sempre, eu me desafiava a estar na frente, porque na minha cabeça eu precisava ser o melhor para oferecer ao aluno. Lembra que eu não tinha graduação ainda completa, então eu precisava fazer o diferente na vida daquelas pessoas. Embora no meu Fundamental 1 e 2 foi de fato, sem ser um exemplo, mas como professor, eu tinha aquela ciência que tinha que ser o melhor, não por mim, mas para aquele aluno. Então, inclusive, eu acredito que hoje eu me tornei o professor que sou hoje, graças a essa experiência também, Graças a e também eu acho que se o senhor não tivesse passado por essas dificuldades, pelos puxões de orelha, o senhor não tinha se tornado essa pessoa que o senhor é hoje. De maneira alguma. E aí, isso, inclusive, é isso que eu deixo assim para que vocês reflitam, sabe? A gente precisa passar por desafios para amadurecer. Se tua vida tiver tudo perfeito, nada dando errado, tem alguma coisa errada na tua vida. Pronto, essa graduação mesmo. Embora eu estava trabalhando e recebendo um salário, eu morava no sítio. Cansei de ter vezes, pessoal, de ir para a universidade com a calça cheia de lama. Eu ia para a graduação e no caminho a minha moto era uma Bros, na época eu tinha trocado de moto. Sim. Era uma Bros, isso hoje está na metade do curso. E a Bros, o paralama é bem alto, né? E eu lembro que eu chegava para pegar o ônibus, o pessoal dizia que a calça suja. Era lama do joelho até embaixo. Cansei de ir para a universidade, estar no ônibus com a calça molhada. Então foi um período difícil. Mas tudo isso eu agradeço, porque tudo isso me dava mais resistência, entendeu? Basicamente foi assim. Aí dá, só para finalizar, né, a pergunta da minha trajetória. Da UEPB, terminei o curso, obviamente. Continuei como professor do Jardim, passei 7 anos no Jardim como professor, desde aquele que eu entrei, aquela turminha, gostar do meu trabalho, fui pegando cada vez mais turmas, e depois fui para o Batista como professor, e aí já formado de fato, e depois assumi aqui essa escola, de fato, como professor já efetivo. Então, minha trajetória tudo foi essa, bem resumidamente mesmo. E qual o senhor acha que foi a sua maior dificuldade quando o senhor já sendo professor?
Ou sendo professor. Tá. Uma das minhas maiores dificuldades que eu tenho até hoje, inclusive, muita gente vai pensar que a dificuldade é a aprendizagem do aluno, né? A dificuldade. Não, não é. Quando o aluno tem dificuldade de aprender uma coisa, cara, eu até acho normal, tá? Inclusive, eu acho errado, eu como professor, dizer assim, todo aluno tem que ser bom em geografia, tem que ser top. Claro, cara, não é assim. A gente vai ter vários profissionais, e tem, o Danilo ele pode ser bom em matemática, ele pode ser ruim em humanas, porque a área dele talvez seja matemática, tá? Então, a dificuldade não é um problema. O maior problema é quando o aluno não quer, não fala, porque quer ver uma coisa que deixa a gente triste como professores, é você chegar para um aluno e explicar, e ele olhar para você e dizer assim, tá, não quero não, professor, não quero não. Ele meio que se fecha. Sim, falando assim sobre essa questão dos alunos, hoje a gente nós somos privilegiados pelo programa do governo PEDME. O que é que você diria assim, pelo PEDME, seu ponto de vista? Ajuda a gente de fato ou os alunos ainda estão dispersos ao aprendizado? Esse PEDME, na minha época, seria uma salvação. Inclusive, eu ia desistir do curso por conta da questão financeira, que eu não tinha. Claro, né, que esse PEDME seria interessante a gente conscientizar cada vez mais os alunos em relação a poupar. O que a ideia do PEDME é isso, é você recebendo esse dinheiro poupando para a graduação. Uma das maiores dificuldades da graduação, vocês vão ver isso no futuro, tá? Lembrando isso aí, pessoal, não é para vocês, não vou fazer. Como eu estou dizendo, essas dificuldades são necessárias para o amadurecimento. Mas vocês vão notar que a questão de impressão de papel, às vezes o ônibus quebra, mas tudo isso é para deixar você cada vez mais forte. Então o PEDME é interessante para isso, entendeu? Para o aluno criar uma base e poder se sustentar aí durante a graduação. E sobre o Enem? O Enem, o que o senhor acha que cada 2 anos o senhor estudou, e na época ainda era vestibular. O que o senhor acha? Assim, o senhor analisou algumas provas, acha que estão ficando mais fácil ou estão ficando mais difícil? Ô Danilo, essa questão de dificuldade tem assim, um pouco relativa, certo? O que eu podia dizer é o seguinte, o Enem hoje ele é uma porta de entrada. Eu sempre gosto de falar assim, pessoal, era para ter vaga para todo mundo, entendeu? Era para dizer assim, olha, eu quero fazer medicina e essa vaga está disponível para fazer medicina. Tu tá entendendo? Aí o Enem ele é uma porta de entrada. O vestibular ele sim é um pouco mais rígido, tá? Você tem que pegar várias obras literárias. Mas eu não posso dizer, isso era algo bom. Eu acredito que tem muitos estudantes como eu, por exemplo, que está às vezes perdido por aí, que às vezes, porque o que eu queria ser na época era um engraçado na turma, tá? Eu queria ter amigos. E a falta de maturidade, às vezes, faz com que a gente tome decisões erradas. E quando a gente pensa em voltar atrás, às vezes pensa que não dá mais tempo, desiste. Quantos jovens, para pensar, quantos sonhos foram apagados por conta disso? Porque faltou alguém, uma oportunidade mesmo. Por isso que quando alguém, eu sempre digo isso, vou dar outro exemplo, tá? Danilo, você entrega um texto para um amigo teu, para 2 amigos, na verdade, sim. E aí o primeiro amigo, ele diz, teu texto está perfeito, não vejo mais em nada. Já o segundo olha e diz, Danilo, não. Isso aqui está com problema, aqui você poderia melhorar esse texto, aquilo ali você poderia falar sobre tal coisa. Quem é teu amigo de verdade? Esse que identificou os meus erros. Está entendendo o que eu quero dizer? Porque não existe texto perfeito, ninguém é perfeito aqui. Todos que estamos aqui nessa sala agora temos algo a aprender. Né? Quando você diz eu não tenho mais nada a aprender, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. Entendeu? Então, dificuldade faz parte. Assim, na parte da educação, com alunos, o senhor diz para os alunos que estão estudando no primeiro, segundo, terceiro ano, no ensino fundamental, o que o senhor diria assim, para que eles sejam mais motivados, que hoje, quando ele terminar de assistir esse vídeo, ele diga assim, eu tenho inspiração, tenho um projeto de vida. Olha, não é tarde, nunca é tarde para aprender, para reiniciar. Porque assim, eu queria falar especificamente para aqueles jovens que estão, tipo assim, são rotulados. Não sei se vocês sabem o que é rotular, eu vou até só explicar bem rapidamente. Rotular é quando você tem um jovem que às vezes, de fato, ele é brincalhão, bagunceiro, ele faz atividade mesmo, só que quando chega no outro ele quer mudar. Mas lembra, a fama dele é essa, de bagunceiro, que não quer fazer nada. Então, às vezes, a própria turma, infelizmente, até mesmo o professor, acaba reforçando aquela ideia de que ele não é bom. E isso cria, de certa forma, um bloqueio para aquele aluno que às vezes tenta mudar. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é isso. Minha gente, nunca é tarde para reiniciar.
Tá? Se você pensa, de fato, olha, professor, de fato eu brinquei muito, eu baguncei, né? Mas eu quero aprender. Cara, começa, não desiste não. Tudo começa pelo primeiro passo, tá? Infelizmente, talvez, eu até digo para você, talvez algum familiar, ou infelizmente, tá? Eu falo isso com muita tristeza, um professor até digo que você não tem jeito, mas você tem jeito, cara. Ver minha vida, eu tinha tudo mesmo para não ser professor, tá? Tudo caminhava para não estudar, tá? Mas quando a gente tem que fazer alguma coisa que uma profissão chama, né? Porque a profissão me chamou, você vai conseguir. Claro, foi fácil? Não foi não. Não foi não. E para ninguém vai ser fácil, né, professor? Para você ter ideia, quando eu disse que ia fazer o vestibular pela primeira vez, teve uma colega que disse, você passar, um bêbado pode fazer a prova, vai entrar no maior do que você, pode ter certeza disso. E eu passei. Então, assim, estudem, se dediquem de fato, tá, pessoal? E uma pergunta bem interessante, professor. O que você diria para o Diego criança, o Diego mais imaturo, visando a pessoa que o senhor é hoje, para finalizar? Se eu pudesse voltar no tempo, como eu queria voltar no tempo. Aproveitar melhor as aulas de Juliana, de Alane, para quem não sabe, todos foram meus professores. E eu diria para Diego, olha, Diego, se afasta desses teus amigos aí, que eles, infelizmente, ainda não estão com a orientação certa. Ou melhor, tenta orientar esses teus amigos, porque o meu maior problema foi isso. Querer ter amizade, querer ser a pessoa descolar. Na minha época tinha até uns casacos da Adidas, sabe? Eu queria ter casaco da Adidas para andar com o Chico. Então eu queria ser descolar. Nunca fui. Nunca fui. Aí o senhor decidiu seguir a carreira de professor, a carreira da educação. Isso. Então, esse foi nosso 5º episódio do nosso podcast Essência, Superação e Histórias que Inspiram. Muito obrigado e até a próxima. Até mais e agradeço ao senhor por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, até mais. Tchau.